Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado. Começa agora a luz da palavra. Glória a Deus. Atrasamos uns minutinhos aí, mas já estamos no ar. Glória a Deus. Intercessores presentes aí. Glória a Deus pela vida de vocês aí. Internet é sempre uma novidade, né? Fala sério. Um plus. A gente está em 2021 e a internet ainda continua sendo algo, às vezes, né, inusitado, né? Fala sério, né? Onde a gente antigamente pensava quando que a gente ia usar um celular. E hoje a gente já está tão avançado no celular e ao mesmo tempo a gente tem um aparelho tão tecnológico e ao mesmo tempo o sinal não acompanha essa mesma tecnologia, né? A gente vê as pessoas aí com 5G, falando de 5G, 6G, que é 5G, 6G, se a gente não consegue receber ainda uma internet com tanta qualidade assim, mas enfim, né? Bom, boa noite pessoal da rádio também, boa noite com muita alegria, glória a Deus, internet não é meu problema, infelizmente aí não depende de mim, né? Glória a Deus, nosso papel é contratar uma boa internet, nós temos aqui uma boa internet, qualidade assim, 300 mega, né, meu? Não era para nem oscilar, né, mas enfim. Sejam todos muito bem-vindos, queria glorificar a Deus porque a semana passada foi uma semana abençoada, tivemos relógio de oração, bastante gente do A Luz da Palavra, né? A maioria que assistiu ao A Luz da Palavra, a grande maioria estava no relógio de oração, convidei todos a estarem no relógio de oração, foi uma grande bênção, terminou no domingo, ontem, também um culto extraordinário, palavra de oferta, a palavra foi ministrada, enfim, foi um mover extraordinário. E essa semana, uma semana aí, nós voltamos aí para o propósito dos 40 dias, 40 noites, 21º dia, então estamos firme e forte aí. A TV deu uma paradinha aqui, eu posso dar uma olhadinha para mim, por favor? A gente volta aí para os propósitos, né, nas madrugadas. Estive nessa madrugada, essa madrugada foi difícil voltar, né? Eu fiquei uma semana, porque a semana do relógio, os pastores que assumiram, glória a Deus pela vida deles, né? As pastoras e o pastor Edu assumiram aí as noites, né? E nós tivemos aí, porque a semana do relógio de oração eu gravo todos os dias, então glória a Deus pela vida deles. Então eu tive um descansinho de uma semana da madrugada. Mas voltei essa noite, pegar no ritmo não é fácil, né? Agora essa noite aí, vamos ver, né? Em nome de Jesus eu vou estar firme e forte já, né? Para completar os 40 dias, meu propósito com o Senhor, dos 40 dias, está firme e forte aí todas as madrugadas, amém? Glória a Deus, pessoal, abre a Bíblia de vocês, não vou falar muito hoje que nós estamos atrasados. Ezequiel capítulo 27, estava fazendo cronograma aqui, vamos terminar aí finalzinho de junho, terminamos Ezequiel. Voltamos em agosto, né? Segunda semana de agosto, primeira semana feriado prolongado aí por causa do meu aniversário, então vamos ter um feriado prolongado. Estou sabendo que o pessoal já comprou aí os quitutes para a festa de uma semana, igual o judeu, então eu queria, né? Mas já que estão insistindo, quem sou eu para, né? Então teremos uma semana de festa, né, pastor? Uma semana de festa, tem direito, né? Uma semana de festa. Então a gente volta na primeira semana de agosto e terminamos aí no final do ano com o Velho Testamento, amém? Estava dando uma olhada hoje no programa, tudo em ordem aí, nós começamos o ano que vem então no Novo Testamento, são 3 anos já vendo o Velho Testamento, glória a Deus, vamos terminar esse ano em nome de Jesus, estou muito feliz com esse material aí, amém? Lembrando que tudo que você precisar está gravado no canal do YouTube, por pasta, lá tem playlist, né? Então todo o material da Luz da Palavra está lá por livro e por capítulo. Então é muito interessante. Lembrando que na Hebron, a direção que o Senhor me deu foi fazer a leitura da Bíblia na ordem cronológica. Então, no meu entender, é fantástico. Porque você vai lendo conforme os acontecimentos, né? Vai como se fosse uma história, um filme, uma novela, né? Então não tem aquele negócio, ler um livro, o livro, mas antes aconteceu isso aqui, aconteceu aquilo outro, não é na ordem, né, que está na Bíblia, pelo contrário, né? Então é na ordem cronológica. Então a gente já viu muitos livros, por exemplo, que estão no meio, agora estamos voltando, vamos voltar, por exemplo, para Esther, para Daniel, que está para trás de Ezequiel. Então é muito interessante aí, acho que facilita bastante o entendimento. Amém? Abriram aí então? Ezequiel capítulo 47, vamos lá, vamos ver o que diz aí, vamos avançar. Nós falamos sobre Tiro, né? Uma coisa importante, pessoal, que eu comentei um pouquinho na semana passada, e eu queria dar uma recapitulada rápida. O livro de Ezequiel, ele tem um plus. Eu diria que a maior riqueza em termos de detalhe comercial, ou seja, comercialmente falando, é o livro de Ezequiel. Porque ele dá uma abrangência sobre como que era feito o mercado, não dizer o mercado financeiro, mas o
o comércio local, como que diria. Então, quer dizer, tinha Tiro, Sidom ali, que são aquelas regiões portuárias, né, onde vinha muita mercadoria, tudo entrava por ali. Então, a parte comercial, quando você fala do Velho Testamento, em termos de economia, falando naquela época, são referências. E Ezequiel, em determinado momento, ele dá muitos detalhes de tudo isso. Então, coisa que nos outros livros não tem. E às vezes a gente vai na leitura, passa despercebido. Logicamente que não é uma leitura, por exemplo, você vai ver esses detalhes, não é uma leitura que você vai ver um sacerdote talvez ministrando no púlpito de domingo. Mas para quem vai se aprofundar nas escrituras, é importante. Porque você consegue entender como é que funcionava o mercado. Porque se você pegar já na época de Davi, Tiro, você vai ver que a cidade de Tiro tinha negócio com Davi. Depois teve negócio com Salomão, fornecia madeira. Então, é uma cidade onde ela tinha muito comércio e ela negociava com as outras cidades para ter alguns outros benefícios. Então, que uma cidade tinha de produto, ia lá, trocava por outro. Então, era como se fosse um mercado de troca, né? Ou seja, tinha a questão financeira, o dinheiro rolando, mas aquilo que um tinha e o outro não tinha, entregava lá Tiro e Tiro fazia todo esse comércio. Então, é uma cidade muito importante, por isso eles se gabavam tanto aí, né? E você viu aí a Bíblia falando, como nós vimos semana passada, falando bem feito aí, o castigo veio, né? Então eles se achavam muito aí, como vários outros povos, os próprios edomitas aí, que a gente viu também, os descendentes de Esaú. Então é muito interessante, tá? Então, assim, muitas pessoas às vezes não dão importância, mas é um livro importante e essa parte em especial é mais do que importante por conta desses detalhes, tá bom? Então não esqueçam de compartilhar, mesmo que você esqueça, às vezes, para quem está vendo a retransmissão, estou vendo a retransmissão, compartilha também, para que outros possam ter acesso ao estudo. Né? Lembrando que todo o material está lá no canal do YouTube. Às vezes você vai ministrar, você quer saber um detalhe ou está estudando, e depois você vai lá no canal, está tudo lá separado. Eu estava lembrando que as meninas foram fazer a imersão aqui, as pastoras, e eu vi muita gente buscando material lá no canal do YouTube. Eu falei, por que vocês estão apanhando? Né? Não sei quem que me perguntou também. Eu falei, não está apanhando. Por que é? Porque o material tem lá na Luz da Palavra. Eu sei que às vezes a pessoa não pode ver a Luz da Palavra, estuda, enfim, cada um tem os seus compromissos. Quem não pode, mas está lá. Então você tem um canal de pesquisa dentro da própria igreja. Não tem por que buscar lá fora. Lembrando que todo o material que a gente apresenta aqui, logicamente não vai sair da Bíblia, né? Agora, aquilo que é informação adicional, eu sempre coloco, segundo os estudos, e aí não é baseado em um estudo específico, eu tenho Bíblia de estudo, tem tudo isso, então é um canal aí mais do que, né? Importante, ok? Então vamos lá, capítulo 27, aí a gente vai sobre o lamento de Tiro. A gente viu a profecia sobre Tiro na semana passada e hoje nós vamos ver aí o lamento sobre Tiro. Os cidadãos arrogantes de Tiro se consideravam o melhor exemplo de mercadores marítimos do mundo antigo e se diziam, eu sou perfeita em formosura. Por quê? Como eu acabei de falar para vocês, eles se achavam os bambambãs aí por conta da navegação. Você vai ver em algumas Bíblias, está escrito lá que eles fabricavam, ou eles tinham naus, né? Você vê muitas vezes falando sobre naus é aquelas embarcações, né? Antigas lá, como se fossem os piratas do Caribe lá, para você entender, né? Aquelas naus, aquelas embarcações, tá? Então você vai ver que fala sobre proa, fala sobre a negociação com quem navegava, quem era como se fosse marinheiro, então tudo isso você vai ver no material em Ezequiel aí. Na sequência, é fornecida uma descrição da construção, do aparelhamento e da tripulação das naus, que são as embarcações de comércio que simbolizavam a glória de Tiro. O material era proveniente de muitas localidades do mundo do Mediterrâneo Oriental. Os construtores de navios, marinheiros, soldados e mercenários procediam de locais distantes, como os da África e da Ásia Menor e da Pérsia. Então você vê que eles fabricavam as naus, né? Não só recebiam mercadoria, fabricavam, e tudo isso em função do quê? Das negociações, como eu acabei de falar para vocês. E aqui você vê que eles usavam da África, da Ásia Menor e da Pérsia, né? Parte dos cedros do Líbano, eles trouxeram de Senir, um monte chamado Hermon, das proximidades que seriam utilizadas no convés. Andar descoberto na embarcação. Então, quando você lê aqui que fala que traziam essas madeiras, que era a parte descoberta, é justamente essa que ia do convés. Então, eles traziam do quê? Do Líbano. Então, agora vai começar a dar essa descrição. Nós vamos ver aqui do comércio e da construção das naus.
Os remos de carvalho vinham de Baza, que era ampla e fértil planície ao leste do Mar da Galileia e da região superior do Jordão. Aí você vê lá, região cheia de campos e árvores. Então, por isso fornecia. Então, você vê que cada região tinha algo para fornecer. O linho bordado, que era usado para vela no navio, vinha das ilhas de Elisa, que era uma região que possuía praias e está associada ao Egito, lá muito já próximo do Egito, lá embaixo no mapa. Sidom era um porto fenício, a cerca de 50 quilômetros ao norte de Tiro. As duas cidades eram rivais, mas Tiro geralmente dominava Sidom, e semelhante a Tiro, a cidade de Árvada se localizava numa ilha próxima à costa fenícia. Era a cidade mais ao norte do território, e os homens dessa cidade eram usados por Tiro como remeiros. Então você vê que a Bíblia vai relatando, a minha Bíblia está toda arriscada, não, bom, vou mostrar para vocês. Aqui vai mostrando as cidades, olha, eu estou resumindo para vocês, tá vendo? Mas está mostrando as cidades, né, e o que fornecia cada uma delas. Eu estou resumindo para não ficar uma leitura, né, extensa, tá? Só para vocês entenderem aí. Nós vamos falar sobre cada cidade e o que ela fornecia, ok? Gebal era outro porto fenício de destaque entre Sidom e Árvada. Inclusive ela aparece em Josué no capítulo 13, tá? Tem referência dessa cidade aí. O povo de lá era usado para calafates, ou seja, operário usado para calafetar a embarcação na época. Então, tá vendo como que eles usavam a classe operária? Cada um produzia, um mandava madeira do convés, outro da parte de baixo, do casco, o marinheiro vinha de uma cidade, agora aquele calafetava vinha de outra cidade, porque cada um tinha uma especialidade. Lembra do povo, para vocês terem um exemplo legal, você lembra do povo de Deus, quando eles saíram do Egito? Eles não tinham experiência, né? A experiência que eles tinham era a construção lá de bloco, a parte de barro lá, que fazia lá no Egito aquilo que eles produziam, que foi ensinado pelos egípcios. Colocaram eles como escravos lá, trabalhando direto. Você vê que logo lá na frente, quando eles vão começar as guerras, caso de Saul. Lembra que na época de Saul, quando teve guerra ali com os filisteus com Saul, o que eles faziam? Eles levavam toda a parte de ferramenta, não só para agricultura, como se fosse uma foice, uma enxada, levavam porque os filisteus tinham equipamento para fazer isso, e eles já estavam avançados nessa parte de amolar, inclusive de espada. Quando eles tiveram guerra com o povo de Deus, o que acontece? Os filisteus proibiram que qualquer filisteu, porque eles pagavam, o povo de Deus pagava, os hebreus pagavam, para poder amolar, para poder ter uma espada afiada, tudo isso eles pagavam para os filisteus, eles não tinham a expertise, coisa que os filisteus já tinham. Isso também, vamos voltar mais um pouquinho na história para você começar a entender melhor. Lembra, se você pegar, por que o povo passou ali o Mar Vermelho? Se você pegar pelo mapa, você vai ver que eles podiam passar por cima. Só que por cima eles iam encontrar os filisteus, iam encontrar os anaquins, lembra lá dos anaquins, os gigantes, coisa e tal. Era um povo que já estava avançado com armamento, aquele povo era escravo. Então o Senhor passou pelo deserto, foi preparando eles. Depois o que acontece? Lá na frente você vê que eles vão pegar a ferramentaria, tudo isso já com o povo filisteu. Então tem todo um tempo e tinha todo um proceder. Por isso que a gente não entende o que acontece na vida da gente. Lembrando que o Senhor vai nos capacitando, o tempo vai nos lapidando. E aí você fala, por quê? Se eu fosse, por que o Senhor não me mandou por ali? Não era o caminho mais curto? Só que fosse você pelo caminho mais curto, o filisteu ia te matar, porque você não sabia lutar, não sabia fazer nada. Eu coloquei você pelo deserto e aqui eu fui te treinando, te capacitando, te habilitando para tudo mais. Você venceu Jericó, tá firme agora vai enfrentar Ai, agora vai enfrentar Betel, vai enfrentar as outras cidades. Então, tudo isso era importante. Você vê que logo depois, por exemplo, de Jericó e Ai, as próximas cidades que eles enfrentaram, sabe quem que era? Eram justamente os jebuseus, que eram os donos de Jerusalém. Eles foram que se revoltaram lá, fizeram uma coalizão e foram enfrentar Josué. Só que agora Josué já tinha acesso à arma, já estava mais astuto, né? Já era outra situação. Então o que acontece? Cada povo tinha o quê? Tinha uma especialidade. Então usava e se negociava nessa época aqui. Só para você entender. Eu vou ter a história para você entender o porquê, por exemplo, que não passaram lá. Eu expliquei na época lá quando a gente viu o Êxodo, mas só para você ter um entendimento melhor aí. Lídia e Put, que provavelmente localizava-se na Ásia Menor Ocidental e na África, povos usados como marceneiros, né?
Na Pérsia ainda não era um grande império, então eles usavam, justamente esses povos, eram duas cidades que ficavam ali próximo já da Pérsia, e eles usavam como marceneiros. E eles não eram um império como é. A gente vai ver que, por exemplo, a Babilônia, em um determinado momento, ela o império, o Egito já foi o bust, depois passa a ser a Babilônia, vem a Pérsia, os Medo-Persa, depois a gente vê Roma, né, a disputa com a Grécia. Então, cada época, um povo era o bambambam. Então, tudo tinha o quê? Um tempo. E a Bíblia vai contando essa história pra gente. Lembre-se que, por exemplo, o livro de Daniel dá revelações desse povo. Qual é o primeiro império que vai vir? Aí fala da estátua, um de ouro, um de bronze, né? Prata, o barro. E ele vai mostrando cada império. A Babilônia vai cair, o próximo império que vai assumir é esse. E ele vai contando. Então tá aqui, a gente já está vendo um pouco da história. Tarsis negociava com Tiro, pois tinha riquezas e por isso trocava mercadorias. O que ela trocava de mercadoria? Prata, ferro, estanho e chumbo. Já Tubal e Java e Meseque trocavam mercadorias por escravos e objetos de bronze. Então olha só o que acontece. Aqui o cara lá tinha produção, tinha povo, tinha braço. Então trocava por bronze ou por qualquer outra coisa e enfiava o quê? Justamente o quê? Os escravos lá. Então você vê que cada cidade agora já está entrando na parte de escravo. Torgarma trocava mercadorias por seus cavalos ginetes. O que são esses cavalos ginetes? Eram considerados cavalos ligeiros, cavalos rápidos, como se fosse hoje um cavalo de corrida. Só que naquela época, para um poderio, né, para uma guerra, um cavalo quanto mais rápido, melhor. Né? Lembre-se que Salomão mandou buscar cavalo aonde? No Egito. E está aí uma das coisas também que o Senhor tinha proibido e poucas pessoas param nesse detalhe. O Senhor falou que não era para buscar nada do Egito. Por que não buscar cavalo do Egito? Porque eles tinham que aprender a confiar em Deus e não em cavalos. Não fala lá, com uns confiam em carros e cavalos, não tem essa passagem? Pois é, o Senhor deixa declarar, fala isso. E Salomão vai buscar cavalos do Egito. Olha aqui. E aqui eles estão negociando esses cavalos ligeiros aí com essa cidade. E mulos, né? No caso as mulas. Dedã fazia parte de um importante centro comercial ao sul. E eles traziam dentes de marfins e madeira de ébano. Então, olha já os dentes de marfim naquela época, né? Para quem vê aí o Discovery, olha só. A Síria trazia para a troca a esmeralda, púrpura e obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Então você está vendo como é que está sendo formado o comércio daquela época, onde que estava o dinheiro e que passava por Tiro. Tiro era muito importante essa cidade, não só ela, Sidom, mas você vê que tem uma rivalidade com elas, mas Tiro sobressaía sobre Sidom. Judá trazia trigo de Minite, ou seja, trigo de alta qualidade. Judá quem que é? Povo de Deus. Olha só o que fornecia para Tiro. Qual era a negociação naquela época? Eu te dou isso aqui, você me troca por uma outra mercadoria que você tem aí. Então Judá entrava com trigo, né? Confeitos, mel, azeite e bálsamo. Para quem não lembra, né? Fala que bálsamo de Gileade, já ouviu falar? Hoje com bálsamo de Gileade, muitas pessoas já ouviram falar. Muito isso, né? A gente ora muito. Tem muita gente que ora e não sabe o que é. Né? Sabia? Que às vezes a gente ora. Eu sei porque não é vergonha, não. Eu lembro que no começo eu orava, nem eu entendia direito. Mas eu ia orar, nas minhas orações, a oração é livre, né? Eu orava, e aí você vai entender. Porque o povo de Gileade era um produtor de bálsamo. Por isso que fala bálsamo de Gileade. Então você vai entender na história que eles é que produziam o bálsamo. Que cura, né? Que usava para curar, né? Aí, naquela época, usava todo tipo de especiarias, né? E a gente fala do bálsamo, e o bálsamo é de Gileade porque era lá que se produzia o bálsamo. Amém? Damasco, capital da Síria, negociava vinho de Elbon, localizado ao norte de Damasco. E de lá, de Sar, que segundo os teólogos, né, um local associado ao norte de Damasco, onde se cria cabras e ovelhas. Então você vê já aí estudos por quê? Porque tem cidades que alguns nomes que a gente não consegue achar. Eu não consegui achar, por exemplo, no mapa, né? E alguns mapas daquela época também tem muita dificuldade. Então alguns teólogos discutem algumas coisas, mas eu sempre deixo claro quem que está dizendo aí. Dan, Java e Uzal trocavam suas mercadorias fornecendo ferro, cássia e cálamo. Então eles trocavam as mercadorias também por outras coisas que interessassem para eles lá na época. Dedã negociou mantos de Sela.
A Arábia e todos os príncipes de Quedar, tribo da Arábia, né, negociaram fornecendo cordeiros, carneiros e bodes. Então esse já entrava com rebanho. Os mercadores de Sabá e Ramá, eles trocavam todas as espécies especiarias, pedras preciosas, ouro que possuíam. Uma coisa interessante aqui, que você vai ver que mais de uma cidade fornecia pedras preciosas, o ouro. Você vê que era muito comum naquela época, que hoje a gente vê alguns estados, alguns países, né? Você vai para a África, por exemplo, tem alguns países que são belos produtores, tem bastante ouro lá, né? Exportam ouro, né? Se você pegar aí o Congo, por exemplo, exporta o ouro, ele tem ouro sobrando. O Brasil também já teve e tem muito, né? Se você for ver nos garimpos ainda, tem uma grande briga ainda, né? A gente sabe que no passado tinha muito mais, do que já extraíram de ouro lá também, misericórdia, né? Fala sério. Vamos ler o versículo 23 e 25 do capítulo 27. Então, no capítulo 27, pessoal, você está entendendo o porquê do choro aí, do lamento de Tiro, né? Porque era um grande balcão comercial lá, né? Para aquela época era como uma bolsa de valores, né? Vamos ler 23 ao 25 aí, que diz assim. Hoje o negócio tá bravo, esse cachorro chega de noite, só Jesus, né? Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, a Síria e Quilmade negociavam contigo. Esses eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em pano, de púrpura e bordados, tapetes de várias cores, cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias. E te enriquecestes e ficasses muito famosa no coração dos mares. Então aqui um que ficou muito famoso se achava, né, no coração dos mares aí. Então aqueles que tinham embarcações daquela época eram considerados os caras. Por quê? Porque não só recebiam, mas o cara ia para o mundo inteiro naquela época, né, através dos mares aí. Então os navios de Tarsis transportavam os bens, no caso o povo de Tiro. O vento oriental mencionado, porque era bastante forte e possuía grande poder destruidor, a gente vê inclusive lá em Gênesis 41:6 fala sobre esse vento aí, tá? Portanto, simboliza a destruição que o exército babilônico ocasionaria a Tiro. Então, quando fala muito, a gente vê, vem vindo o vento do norte, vai te punir, a gente viu muito isso falando do povo de Deus. Era, no caso, vindo o quê? Os babilônicos. Para Tiro também fala do mar, mas também era o quê? Os babilônicos. Por quê? Agora era um grande império. E Tiro não era páreo para a Babilônia nesse momento, que no futuro não vai ser páreo para os persas. Mas nesse momento é uma grande potência. Você vê que algumas coisas que a gente fala assim, é oriundo de tal país. Você vê que tudo isso aqui, daquela época, você vê que está falando de tapetes, cortinas, pedras preciosas, né? Você vê de coisas que já naquela época tinha. Você vê que a gente ministrou esses dias, a gente está ministrando aqui na semana falando sobre Josué, por exemplo, e nós vimos lá que Acã fez o quê? Ele pegou lá o quê? Um manto, né? Pegou uma capa, e essa capa fala que era a capa da Babilônia. Olha só, se você pegar no Velho Testamento, antes da gente chegar a essa situação com a Babilônia, não falava tanto da Babilônia, dos caldeus, né? A Babilônia em específica, falava dos caldeus do modo geral. Mas você vê que a capa que Acã pegou era da Babilônia, fala lá em Josué. E olha, depois nós vamos ver lá só em 2 Reis, capítulo 25, começa o processo com a Babilônia. Olha só, o profeta, o rei Ezequias, né? Que fala sobre abre lá os tesouros para a Babilônia, mas até então você vê que pouco fala, né? Sua riqueza, suas mercadorias, seus bens, seus marujos, seus homens do mar, seus construtores de barcos, seus mercadores e todos os seus soldados, todos quantos estão a bordo, sucumbiram no coração do mar no dia do seu naufrágio. Então, quer dizer, estão no coração do mar, estão se achando muito, mas vão sucumbir aqui. Seja quem estiver dentro, né, os barqueiros, seja quem for, vai sucumbir diante da Babilônia. Os conselheiros de Tiro levaram a cidade para as águas turbulentas, arriscando-se em intrigas com a Babilônia, a nação tempestuosa do Oriente. Agora todas as nações que viviam no comércio e todos os ricos compravam as importações de superluxo e choravam a perda daquela fonte de renda de luxo. Por quê? Aí o que acontece? Daqui a pouco você não vai ter tiro, você vai negociar com quem? Então todo tipo de mercadoria que se negociava lá, como eu até comentei com vocês, a imagem que dá, a impressão naquela época, como se fosse
né? Como José fez lá, grande silo para armazenar o alimento por 7 anos. Fala sério, 7 anos de fome, ele teve que fazer vários silos lá, né, para poder armazenar todo o produto para receber, para poder distribuir nos 7 anos de fome. E aqui eu imagino a mesma coisa, como se fosse um galpão, né, nos dias de hoje, um galpão enorme, um CD aí de distribuição, onde recebia todo tipo de mercadoria e ali fazia esse comércio. Os vizinhos mais próximos de Tiro ficaram profundamente atribulados com a derrota da cidade, mas em pouco tempo se voltariam contra ela na inútil esperança de escapar de um destino semelhante pelas mãos dos babilônicos. Então, quer dizer, acabar com Tiro ia despertar, né, para todo mundo, os povos vizinhos, os menores, né, todo mundo ia se despertar quando visse essa situação acontecendo com Tiro. E estavam vendo que com o destino para eles seria inevitável também, né? Amém? Capítulo 28, vamos lá. Profecia contra o rei de Tiro. Você viu que é a profecia contra Tiro, cidade, né? O país. Depois nós vimos as lamentações de Tiro. E agora nós vamos ver um detalhe com o rei de Tiro. Presta atenção, não é a mesma coisa, hein, pessoal? No capítulo 28, versículo 1 a 3 aí. Que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Então você viu, o príncipe de Tiro está falando do quê? Do rei de Tiro. Assim diz o Senhor Deus: visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Está vendo por que aqui a profecia está diretamente contra o rei de Tiro, o príncipe de Tiro? Porque o cara se julgava a Deus. Porque eu falei para você, como era uma cidade do tamanho que era, apóstolo, Deus abençoe pela sua vida. Então, assim, o que acontece? Pelo povo que era, as meninas, hoje eu estou com a intercessão aqui a pleno vapor. Tá 2 pastoras aqui, mas o apóstolo aqui. Hoje, o mundo espiritual é assim, tudo para que você, para que haja dispersão, para que a gente não preste atenção. E depois a gente entra no altar do Senhor, seja a gente que está ministrando ou quem está recebendo, né, sempre tem resistência. Mesmo que estivesse no estúdio completamente fechado, sempre tem resistência. O mundo espiritual está se movimentando. Então o que acontece? Se você está ouvindo aí, sempre puder, interceda. Mas não dispersa para que você possa entender as escrituras. O profeta Oséias fala que a gente peca por falta de conhecimento. Apanha, né, a bem da palavra por falta de conhecimento. Então, conhecimento nós temos aqui na luz da palavra. Amém? Então o que acontece? Nós vimos aí, como eu falei, profecia contra o país de Tiro, as lamentações, mostrando o comércio, o porquê de tudo isso, o quanto eles se gabavam, e aqui a gente vê o camarada falando que ele se achava a Deus. Vamos ler de novo aí, versículo 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. E sim, e se és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então, se o cara está se achando Deus, está achando que senta na cadeira, né, no trono dos mares, o cara não é Deus coisa nenhuma. Você é mais sábio do que Daniel? Você vê que aqui está mencionando sobre Daniel. Por que mais sábio do que Daniel? Porque Daniel revelou todos os sonhos da Babilônica, né, dos reis, e as profecias que o Senhor deu para ele. É um profeta que eu tenho uma estima muito grande por ele, porque assim, cada profeta, eu gosto de todos os profetas, evidentemente, mas assim, alguns têm as particularidades. Um é trabalhado porque pega o profeta Jeremias, olha o que ele passou, que sofreu, tem uma marca disso aí. Mas Daniel, por exemplo, a marca dele já é outra. Passar na cova, eu acho que tudo bem, passou pela cova, amém. Mas eu acho que Daniel já é as revelações que o Senhor deu para ele, né? João, apóstolo João, o Senhor deu várias revelações para ele, mas para Daniel, deu revelações que vão acontecer no tempo de hoje. Então você vê que o livro de Apocalipse fala com o livro de Daniel. Então olha só, o Senhor falando de império, de coisa que aconteceu que nem aconteceu ainda. Então olha como que eram os profetas e os detalhes de cada um deles. E aqui o cara se achando Deus, para com isso, né? A profecia até agora tinha sido sobre as nações de Tiro, mas agora era diretamente ao príncipe de Tiro. E o Senhor destaca seu orgulho, fruto de suas riquezas
e esplendor. Se julgava um Deus assentado em um trono no coração dos mares, mas não passava de um homem se considerando mais sábio do que Deus. Então, quer dizer, o cara se considerava porque ele tinha muito dinheiro, achava que era rico e por isso achava que era Deus, quando o cara na realidade não era nada, né? Então a gente viu vários aí na Bíblia que se acharam que era Deus. E aqui naquela época quem tinha riqueza, né? Só que é aquela velha história, né? A rainha de Sabá também achou que era rica, chegou lá para dar uns presentinhos para Salomão, chegou lá com 2 Ferrari, Salomão falou, eu tenho uma concessionária de Ferrari aí, leva esses presentinhos para você, dar uma concessionária para ela. Eu trouxe uma Ferrari, 2 Ferrari para o cara e saí daqui com a concessionária. Era Salomão, ela achou que ia impressionar Salomão, não sabia que Salomão quem era e que Deus era com ele, né? Se achava mais sábio que Daniel, tudo porque acumulou riquezas, ouro, prata em seus tesouros. Com sua habilidade comercial, assim ficou cada vez mais orgulhoso. Então, quanto mais o comércio avançava, mais o príncipe de Tiro, mais o rei de Tiro se sentia orgulhoso com tudo isso. Assim como Satanás elevou seu coração, disse que era Deus, disse que se assentaria sobre a cadeira de Deus, ou seja, quis ter domínio e governo como Deus. Olha como Satanás usou a vida desse camarada aqui. Se achava Deus, como Satanás, né? Mas não passa de um ser criado, não é um Deus, mas julga em seu coração ser igual a Deus. Então, um cara aqui, você vê que tinha um coração, a gente vê alguns na Bíblia aí, mas aqui falando sobre Tiro, que achava que era Deus, né? Mas o Senhor o puniria, traria sobre eles os mais terríveis estrangeiros, ou seja, os babilônicos na época, né? E esses lançaria sua espada contra a grande sabedoria do rei, e assim mancharia o resplendor dele. Assim veria se ainda era possível dizer que era Deus. Quer dizer, quando a sua casa cair, vamos ver se você ainda vai dizer que é Deus. Então, segura essa aí. Sendo que não passava de um homem natural. Eles que zombavam do povo judeu circuncidado, morreriam como incircuncisos, ou seja, desprezavam uma grande vergonha, como era a morte daqueles que não eram circuncidados. Então, aqueles que falavam dos circuncidados, né? Aí falando do povo, né? Falavam tanto do povo judeu e morreram como incircuncisos. Aí é para o povo judeu entender a diferença, tá? Outras lamentações contra o rei de Tiro. Ezequiel explica ao rei de Tiro uma fábula conhecida entre os fenícios. Ela só tem semelhança superficiais com a narrativa do Jardim do Éden, tá? Então só tem semelhança, presta atenção nisso aí. No Jardim de Deus, no Éden, vivia com o querubim que o guardava, mas uma pessoa, um homem, ou seja, o diabo, a perfeição em sabedoria e beleza. Embora fosse apenas um homem, ele em seu orgulho proclamou-se Deus, mas pelo pecado foi expulso pelo jardim, pelo querubim. De acordo com a palavra de Deus a Ezequiel, o rei de Tiro seria arruinado por sua causa, por uma ofensa, semelhante à interpretação de muitos estudiosos sobre essa passagem, é de que se refere a Satanás, chamando ele como se fosse Satanás. A partir do momento que o cara se julga Deus, então os teólogos da época e todos os estudiosos falam que estava fazendo referência dele quando fala do Éden e de ser expulso, né, do céu, aí está falando considerando ele como Satanás, como o próprio diabo, né? Figurativo, por quê? Por conta de tudo que o cara tinha um coração que achava que era Deus, tá? Ezequiel ainda diz que Tiro era um sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. O rei marcava com o selo oficial de seu anel os planos que fazia de Tiro um dos principais centros de comércio da época, quando a sabedoria e formosura apontam para um líder excepcional, porém soberbo. Então, não há de se discutir que o cara era excepcional. Tinha um comércio, logicamente tinha a facilidade de ser uma cidade portuária, tinha, mas você vê que o cara era excepcional, tinha um comércio extraordinário, mas era um cara soberbo. Como é nos dias de hoje. Se a gente pegar nos dias de hoje, você quer conhecer uma pessoa, a pessoa não fala assim, ó, você quer conhecer o camarada, dá dinheiro e poder para ele, você vai conhecer ele, como que ele é verdadeiramente. É assim, tem gente, você fala assim, a pessoa não pode ter dinheiro. Por quê? Porque se tiver dinheiro, pisa nos outros, muda o jeito de falar. Eu vou falar uma coisa para vocês, glória a Deus, a não ser que aconteça alguma outra coisa, mas eu já tive dos dois lados, e eu consegui, glória a Deus, o Senhor me permitiu ser a mesma pessoa que eu sempre fui, com ou sem. Então eu tratei meus funcionários sempre como
como um colaborador, como um colega. Acabei me prejudicando por conta disso, mas não fui soberbo. E tem pessoas, se você der o dinheiro para ela, ela vai mudar, inclusive, o jeito de falar. Ela já vai falar com você diferente, vai pisar, né? Já olha por cima, porque é da natureza da pessoa. Às vezes a gente não consegue perceber que a pessoa não teve, mas na hora que tiver, se prepara, né? E quem tem não é assim. Quem tem, né? Então, tem muita gente que tem que não é assim. Eu conheço pessoas mundanas, por exemplo, que você olha pro cara, você não dá nada, porque a simplicidade pessoa, não é do feitio da pessoa. Agora, às vezes a gente é mais surpreendido por aqueles que não tinham, que passam a ter, do que com aqueles que têm, viu? Pode ter certeza que nasceu no berço de ouro, sei lá, né? Fala que ele estava no jardim do Éden fazendo uma comparação de um local cuja beleza era semelhante à do Éden. Um lugar comportava irrigação e fertilidade, porque tinha de tudo, tudo muito belo, tudo muito maravilhoso. Depois diz que ele, querubim da guarda ungido, permanecia no Monte Santo, o que provavelmente era o Monte Santo dos deuses, tá? Não de Deus. De acordo com as crenças cananeias, o trono dos deuses se localizava nas montanhas ou no monte. E este texto dá enfoque na tentativa de Tiro de adentrar ao conselho dos deuses. Então você vê que o cara queria de todo jeito ser Deus. E ele buscava os deuses da época. Então ele queria sentar no trono mais alto dos deuses da época, ser considerado como Deus. Então olha só, e a gente sabe que inclusive, para quem não sabe, a gente sabe não, né? Algumas pessoas sabem, né? O que acontece? Se você pegar, eu já ministrei isso, mas é interessante, eu vou falar rapidinho. Se você pegar todos os estudos, fala que a idolatria começou com Nimrod. Não sei se vocês sabem quem é, está lá em Gênesis. Ele que comprou, inclusive, a capital, comprou a cidade ali de Nínive, né? Onde os ninivitas, sabe, todos os ninivitas, né? Todo aquele povo, só Jesus na causa. Já falei que era um povo difícil. Nimrod diz que ele era um grande guerreiro. O Senhor fala na palavra que ele era um grande guerreiro. Só que acontece, fala que quando ele morreu, o que acontece? Por ele ser um grande guerreiro, que era um homem, um dos primeiros, o primeiro a dominar o animal, o cavalo e coisa e tal. E aí, quando ele morreu, fizeram a estátua dele, passaram a cultuar ele. E dali para frente, vários estudos falam sobre isso. Que dali para frente começou a dar o enfoque da idolatria, né? Idolatria, eu digo imagem, tá? Porque hoje a gente tem idolatria por filho, por esposa, por maridos, enfim, por uma série de coisas, pelo dinheiro. Mas a idolatria, em mais específico, começou ali, esse tipo de idolatria com Nimrod. Depois vocês leem Gênesis, e eu dei esse material também, tá lá no YouTube, tá bom? É interessante isso aí para saber, viu? O rei de Tiro possuía o controle total do reino e não tinha sua posição ameaçada, até encher-se de orgulho e iniquidade. O seu orgulho levou ao materialismo e violência e à iniquidade nos negócios e na região. Então, quer dizer, o cara, na religião, o cara começou a ser o cara, estava inevitável que ia dar nisso, né? Ele se multiplicou como o Senhor, seu comércio se desenvolveu e muito do seu império, e isso fez com que seu coração se elevasse por conta desse crescimento, formosura. Ele se corrompeu em sua sabedoria. Deus mostrou o rei, pôs fim às suas ambições iníquas e destruiu a fonte de seu poderio para tornar-lhe um exemplo negativo para os outros. O império comercial daquele monarca entrou em colapso e seus planos de assemelhar-se a um deus foram aniquilados à vista dos governadores locais, que observavam atônitos. E aí é importante a gente lembrar aqui, eu dou sempre o livro de Esther, porque Esther fala sobre o rei Assuero, sobre as 127 províncias, né? Então o que acontece? Fala de mais de 100 províncias lá, eram cidades, né? Circunvizinhas, é como se a gente pegasse um país, o Brasil, e os estados, entendeu? Então tem estado, depois tem capital, naquela época era a mesma coisa, então tinha a cidade maior, a cidade menor, os vilarejos, então tinha muito disso, a gente precisa entender. Quando você vê a distribuição das 12 tribos nas terras, no livro de Josué, você vai ver que não foi dado uma cidadezinha, foi dado como se fosse um país, e dentro daquelas muitas aldeias que envolviam todo aquele país, aí foi dividido para a quantidade da tribo de Judá. Por exemplo, várias terras foram distribuídas, não é que ficou todo mundo numa terrinha só, foram várias. Então, ficando ao longo do caminho. Um ficou em Hebron, o outro ficou na cidade vizinha, outro ficou no limite da divisa, então ficou assim, mas tinham várias cidades ali dentro.
Só para vocês entenderem. Senão a gente tem a impressão que ficou cada um numa cidadezinha pequenininha. Não. Tanto que se você pegar o estudo, você vai ver que Ruben, Gad e meia tribo de Manassés ficaram antes do Jordão. Pediram para Moisés, ainda Moisés estava vivo, pediram para Moisés que as terras eram boas, pediram para ficar do lado de cá. Então ficou 2 tribos e meia aqui. Tanto que você pegar, você vai ver que o último censo tinha dado 110 mil homens. Quando passaram o Jordão para enfrentar Jericó, só tinha 40 mil. Ou seja, mais da metade do efetivo ficou do lado de cá. Por quê? Porque primeiro eram tribos grandes, né? E depois a meia tribo de Manassés que dividiu, ficou uma parte aqui do Jordão e outra do lado de lá do Jordão. E aí depois vão dividir todo o restante das terras lá. Ok? Deus destronou o rei e pôs fim, então, em tudo isso. Profecia contra Sidom. Sidom era a cidade irmã de Tiro, mas de menor importância, mas que assim como as outras cidades, foram espinhos, ou seja, picaram e causaram dores, né, no povo de Deus. Então era uma outra cidade também portuária, vizinha ali de Sidom, de Tiro. Como irmãs no comércio, essas cidades tinham características e objetivos semelhantes, portanto cometiam crimes parecidos. Portanto o Senhor agiria como justiça, exercendo um julgamento merecido para que o povo reconhecesse que Deus é justo e verdadeiro. Deus então libertaria Israel. O espinho que eram as nações ao redor de Israel haviam sido inimigos e influências malignas e seriam punidos, e quando isso se cumprisse em sua plenitude, essas nações não mais seriam capazes de perturbar e oprimir Israel. Então você vê que aqui Sidom, assim como Tiro, porém numa menor escala, mas também a Bíblia fala que eram espinhos também para o povo de Deus. Quer dizer, também é a mesma coisa. Todos aqueles que zombaram do povo de Deus, que eu falo, gente, presta atenção nas escrituras. Você quer esbravejar, quer fazer justiça com as suas próprias mãos, espera no Senhor. Aqueles que zombaram do povo de Deus, passou anos. Aí você fala, pô, mas 10 anos agora que veio a justiça? Querido, desde quando você sabe a hora do momento da justiça? Quem sabe é o Senhor. Entrega na mão dele, no momento certo ele vai fazer. Quem te justifica é o Senhor. E ele vai fazer da maneira adequada. Você vê que muitos povos aqui foram quase todos eliminados, mas não por completo. Ou seja, o Senhor sabe o que vai fazer. Se vai eliminar, se não vai, se vai castigar assim, se não vai, é com o Senhor. Amém? O Senhor prometeu que o povo de Israel um dia seria reunido após sua dispersão entre as nações para retornar e habitar na sua terra, a terra que Deus havia concedido a Jacó, e pelo fato de as nações estrangeiras ficarem incapacitadas de atacar Israel, o povo desfrutaria um período de paz, prosperidade e segurança. E aí a gente vai ver que eles saem lá da Babilônia e começa um novo processo. Aí vai construir o templo. Nós vamos ver no livro de Esdras, né, que o templo embarga por um período. Tem um rei lá que mete um canetão lá, é convencido, manipulado, como foi com Daniel para fazer um decreto, como foi com Esther, lembra? Amã também com Esther. Sempre tem um Satanás lá, usado por Satanás para fazer um decreto, para embargar, para paralisar. A obra ficou parada por mais de 10 anos, mas depois retoma. Nós vamos ver tudo isso lá. Tá? No livro de Esdras a gente vai ver muito sobre isso aí. Mas eles vão sair em paz. Só que depois, levanta outro Satanás lá. Essa é a questão. Profecia contra o Egito. Capítulo 29 é a profecia sobre o Egito. O Egito também não ficou sem pagar um preço. Lembra, afinal, escravizaram o povo por 400 anos. Eu falei aqui esses dias, muita gente não... Se você perguntar a pessoa, aonde está lá no livro de Êxodo, o porquê que o povo ficou 400 anos no Egito? Todo mundo vai falar o que para mim? Tenho certeza. A resposta dos pastores, bom, não vou falar que 100%, mas uma boa maioria fala para mim o seguinte: bispo, a Bíblia fala lá no começo do livro de Êxodo que eles começaram a crescer, se multiplicaram de tal forma, e o rei que já não se lembrava, o rei que estava lá, o faraó que estava no comando naquele momento, não se falava mais de José. José já era coisa do passado, e que por conta, está escrito de fato isso lá. E aí fala que como eles se multiplicaram muito, as mulheres hebreias eram muito férteis. Então, nascia 10 hebreu, hebreu, o povo judeu, tá, pessoal? Nascia 10 hebreu, quando muito nascia um egípcio. Então, o que eles falavam? Olha, eles vão crescer muito, estão se multiplicando muito, daqui a pouco eles podem se rebelar contra a gente.
Então, aí quem que vai trabalhar no lugar aqui? Quem que vai trabalhar como escravo? E essa era a preocupação deles. Pô, nasce um monte de homem. Tanto é que você vê que o decreto que foi colocado lá por Faraó era para matar somente o varão, somente o menino. Lembra? Moisés teve que ser colocado lá no barquinho, né? No Moisésinho. Mas por quê? Era só o homem, não era a mulher, estão lembrados? Porque o homem estava pronto para a guerra, então matou-se isso. Todo mundo vai me falar exatamente isso. Pô, mas só isso é motivo para o cara ficar 400 anos no Egito lá e uma boa parte como escravo? A Bíblia fala de 430 anos. Alguns falam 400, outros 430 anos. Tem discussão desses 30 anos, porque que um autor fala, um que escreveu fala isso, mas enfim, aqui ficaram mais de 400 anos. Então por quê? Porque o povo chegou lá e Ezequiel fala sobre isso. Então o povo chegou lá e se corrompeu também com os deuses da terra. Olha só, chegaram lá, estava na terra de Gósen, lindo e maravilhoso, Jacó com seus 70, a Bíblia fala que desceu 70 da família de Jacó. Chegou lá, lindo e maravilhoso, 17 anos na terra de Gósen, Jacó morreu, daqui a pouco morreu José, o povo se multiplicando, aqui no Egito é tudo lindo e maravilhoso, as egípcias não são... né? São bonitas, naquela época cheia de pintura. Você pega os egípcios, tudo bem que não é igual da novela que a gente vê, aquelas pinturas todas, né, gente? As mulheres não tem nem unha suja naquele, né? Fala sério, né? Mas tinha lá seus, né, seus privilégios, não tinha uma chapinha, mas as mulheradas lá dava na estica, né? Então o que acontece? O povo se misturou, né? Lá no coisa a gente vê muitas com peruca, né? Então o que acontece? O povo se misturou com tudo isso, foi se contaminando e adorando outros deuses também. Bispo, mas como que você fala isso? Aonde está escrito? Bom, Ezequiel fala, né, que eles adoraram outros deuses. E eu vou dar mais uma colher de chá para vocês. É uma lógica isso, gente. Não precisa ser muito inteligente. Vamos lá. Quando Moisés subiu, presta atenção no que eu vou falar agora. Isso aí é um plus, não tem nada a ver com o material de hoje, mas eu vou dar um plus aí. Isso é importante. Quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei, vamos lá. Da onde, né, demorou, lembra que ele demorou? Passou 10 dias, 20 dias, cara, meu, não tem o que fazer aqui, já sei o que eu vou fazer. Vamos construir um bezerro de ouro. Da onde que tiraram essa ideia de construir um bezerro de ouro? Se você não adora outro Deus, se você não viu, de onde você tirou essa ideia? Ah, acordei hoje com vontade de construir um bezerro de ouro. Fala sério. Porque eles viram tudo isso no Egito. Hã? Então presta atenção que você vai ver que o povo se misturou com tudo isso. Não acordaram querendo construir. Quer dizer, primeira coisa, Moisés começou a demorar, derrete o ouro. Tudo que pegamos lá das mulheres hebreias, das mulheres hebreias, das egípcias que deram, lembra que eles saíram com ouro. O Senhor fez as mulheres entregar. Por quê? Porque ia construir o templo, ia construir a arca, né? Ia precisar de ouro. O Senhor fez tudo prontinho para eles. Porque eles vão usar o ouro no deserto para ir aonde? Na lojinha? Comprar o quê? No outlet? Não tinha nada disso. Então o que acontece? O ouro, o senhor já tinha preparado que era para isso que ia fazer lá na frente. Só que eles fizeram o quê? Começaram a derreter lá, fazer tudo e foram construir um bezerro de ouro. Então, mais uma vez, eu estou mostrando para você. Então o povo ficou lá, tinha um motivo. Tinha um detalhe. E agora a gente está vendo aqui a sequência da história. Amém? Então, olha aí, eu já dei um plus legal aí. Por quê? Isso aqui a gente não vê lá escrito todo o detalhe no livro de Êxodo, mas a gente sabe o motivo, logicamente, porque eles cresceram, estava um grande volume. Amém? Né? Então começaram aqui, só que lá fala que ia matar para eles não se rebelar, mas já eram escravos. Então presta atenção, um ponto, uma vírgula na leitura bíblica faz toda a diferença. Contaminação pura, né? É contaminação pura, porque se você for ver, eles falam aqui que matou porque eles iam se rebelar, ia ter um número muito grande, ia se rebelar. Então, quer dizer, ter um número grande de se rebelar por quê? Tinham medo de que fosse invertido, quem vai ser patrão e quem vai ser escravo. Mas já era um escravo. Entendeu? Então, ou seja, o povo já estava escravizado lá porque alguma coisa fez. Aquilo que a gente planta, se a gente pegar a Bíblia aqui, a gente já viu, plantou, você pode ter certeza que vai colher. Amém? Então tá claro aí, pessoal, isso é muito, muito interessante e está no livro de Ezequiel. Eu vivo falando isso para vocês. Às vezes a gente não acha naquele livro que a gente está lendo uma resposta, lá na frente a gente vai ver a história. Por isso que eu falo sempre, eu glorifico a Deus que o Senhor me deu essa estratégia. Eu falo que é do nada com isso, porque eu nunca ia imaginar de fazer uma leitura numa ordem cronológica. E a ordem cronológica nos dá essa condição.
muito mais fácil de entendimento. Vamos lá, capítulo 29, que é curtinho, e a gente já termina aí, tá bom? Vamos ler do versículo 1 ao 3 aí. No 10º ano, do 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e o que fiz para mim mesmo. Então, quer dizer, se gabavam lá, lembra que o rio Nilo para eles era o bambambam deles, o rio Nilo, quando foi transformado em sangue lá, misericórdia, né? E aqui fala sobre esse animal crocodilo. Quem teve batalha espiritual com a gente, lembra que crocodilo está falando aqui de Leviatã. O livro de Jó também fala desse Leviatã, um grande peixe, crocodilo, né? Fala desse animal. E aí, o que é Leviatã? É Satanás. Amém? Este período corresponde à data aproximada de 588 entre 588 e 587 a.C. Ou seja, a punição para o Egito foi ali junto da punição que aconteceu com Jerusalém. Então, bateu aqui. Lembra-se que eles estavam no cerco lá para Jerusalém? No cerco em Jerusalém, presta atenção, as datas nessa hora ela é interessante. Por quê? Eles estavam no cerco contra Jerusalém. Zedequias, lá o rei, que ele faz? Ele tenta fugir, lembra que ele teve os olhos perfurados e os filhos mortos, lembra que eu ministrei vocês? Ele tenta fugir para buscar abrigo no Egito. Né? Aí o que acontece? O rei tira o seu poderio dali e vai para o Egito. E olha o que acontece com o Egito aqui. O Egito é punido. Entendeu? Então começa a entender. Por isso que eu falo, a gente olha como uma história. Então tem como para que a guerra, vai para cá. Você vê um filme, você não lembra todos os detalhes? É a mesma coisa a Bíblia. É uma história, vai acontecendo cada coisa, tem. Só que é um xadrez com os movimentos certos, porque o movimento é do Senhor, né? Faraó era Ofra, né, o nome dele. A profecia contra ele também foi proclamada contra todo o Egito, que nós vamos ver no próximo capítulo, assim como a profecia anterior contra Tiro e seu rei. Então, como nós vimos aqui com Tiro, veio a profecia contra Tiro e depois veio a profecia contra o rei de Tiro, que se achava soberbo e tudo que nós vimos. Então, o Egito vai ser a mesma coisa, só que não vai dar tempo da gente ver hoje, a gente vê na quarta-feira. Aí eu volto um pouquinho se for o caso, ok? Faraó agora é descrito como um grande crocodilo, um crocodilo enorme. Leviatã mencionado também em Isaías capítulo 27 e Jó capítulo 41, para quem quiser consultar, tá? Eu sempre anoto, porque vai que alguém me pergunta, né? Quanto ao rio Nilo, que era orgulho e arrogância de Faraó, são demonstrados por meio de palavras de respeito ao rio. Faraó dizia: fiz para mim. Fez para você? Ah, tá bom que você fez para você. Na religião dos egípcios, o deus crocodilo, Sobek, era uma divindade protetora. Então aqui nós vamos ver no capítulo 32 de Ezequiel também falando sobre isso. Fala que eles tinham como uma divindade protetora do Egito. O Egito era forte e predominante sobre a terra e não reconheceu a Deus como Criador e soberano sobre todas as coisas. O próprio Faraó intitulava-se Deus, dono do Nilo. Você vê que a mesma coisa de Tiro, esse camarada. Você vê que algumas cidades, nós falamos dos edomitas, né? Você vê que lá não falou diretamente com os príncipes, ou seja, diretamente com o rei. Falou que ia exterminar a cidade. Por que está falando para esses dois diferentes? Porque eles se achavam deuses. Então a profecia vem especificamente, se você acha Deus, não, pera um pouquinho, vou dar um recado para você. Não pra... É como se eu falasse para você: olha, eu tenho um recado para tua casa, mas para você, bonitão, tem um especial, que você está achando que você é Deus, que você pode, com você nós temos um tete-a-tete. Foi feito com o Egito e com o Tiro aqui, que nós vamos ver. Portanto, o enorme crocodilo seria capturado e serviria como alimento, e a sua população, representada pelo peixe, seriam julgados junto com o faraó. Aí você vai ler e vai falar que vai capturar, como se, alguns textos como se você jogasse um anzol e pega. Mas por quê? Para o povo entender a referência dele como um grande peixe. Vou jogar um anzol, vou te capturar. E esses peixes eram o quê? O povo. Ok? O propósito de Deus ao julgar o Egito era encorajar as nações
e os indivíduos a conhecer o verdadeiro Senhor e se tornariam um bordão de cana para Israel, ou seja, uma nação fraca como aliada e inútil, onde Israel seria tolo de apelar para o Egito em busca de proteção. Você vê que tem lá em 2 Reis, tem um momento que a gente fala assim, você vai buscar lá a ajuda do Egito, aquela cana, tá vendo aqui por quê? Vai lá buscar aquela cana, por quê? Não passa de um bagaço, não serve de nada. Então aqui falando por quê? Porque o Egito já foi uma grande nação, mas agora se achavam tal quando não era mais. Tanto que vão ser assolados aí pela Babilônia. Então já foi um grande império, mas não mais. Assim a espada viria sobre o Egito, seria desolada e indiciada como resultado das palavras arrogantes de Faraó. A desolação seria de Migdol até Sevene, de um extremo ao outro. Se refere a localidades próximas às fronteiras norte e sul do Antigo Egito, simbolizando a totalidade da terra. E aí quando você vai no livro de Juízes, fala, né? Usa esse tempo para falar sobre a totalidade da terra de Israel, quando fala de Dan a Berseba. Então pega de um lado, daqui de baixo do mapa, até lá em cima, ou seja, toda a terra de Canaã. Ok? Então fala de Dan a Berseba, está falando de um norte a sul. Então fala desse tempo, você vai lá em cima onde tem os dois rios, porque a Mesopotâmia ficava ali entre o rio Nilo, o Tigre e o Eufrates. Quando você olhar no mapa, só para ilustrar aí. Os egípcios seriam dispersos por outras terras por 40 anos. Olha uma coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe não, perdão. Que poucas pessoas sabem. Olha o que está dizendo aqui. Presta atenção. Sabia? Sabia? Porque a gente quase não comenta, né, sobre isso aqui. Olha só. Os egípcios seriam dispersos por outras terras por 40 anos. O povo ficou no deserto quanto tempo? 40 anos. Presta atenção. Após 40 anos, os persas estabeleceriam uma política de reassentamento para muitos dos povos que haviam sido dispersos pelos babilônicos. Então, depois, a Babilônia ficou... O povo de Deus ficou lá 70 anos, ficou cativeiro babilônico. Lembra? Então você vê só depois de 40 anos aqui que vai ser permitido se assentar novamente no Egito. Então o Egito por 40 anos ficou sendo nada, zero. Presta atenção aqui. E isso poucas pessoas sabem por quê, porque eu nunca vi ninguém comentando comigo. Né? Um pouco se fala. É porque são coisas que não se ministram. Eu falo, aquilo que não se ministra de domingo, quando todo mundo ministra que o povo ficou 40 anos no deserto, para que vai ministrar que os egípcios ficaram 40 anos fora do Egito? Mas ficaram. E isso é fruto do quê? Da punição de que eles fizeram o povo de Deus como escravo. Então não pense que vai te escravizar o inimigo. Mas eu estou sendo assolado no meu trabalho, no meu serviço, e que isso vai ficar impune. Chega o momento. Mais um exemplo aqui para você entender. Já estamos acabando. Ao cabo de 40 anos, o Egito seria restaurado, mas apenas a condição de um reino humilde e nunca mais se tornaria uma grande nação. Jamais for uma grande nação depois desse tempo. E isso é muito importante. Aqueles que se julgavam escravizar o povo de Deus, agora não era nada. Não era mais uma grande nação, não tinha mais nada disso. Agora ninguém ia falar, vamos lá no Egito buscar mais nada, né? Fala sério. Ezequiel ainda anuncia uma profecia que 17 anos mais tarde do que a primeira conta do Egito, e 16 anos, né? A primeira conta do Egito fala que é 16 anos. Depois do pronunciamento contra Tiro, Nabucodonosor sitiou Tiro, forçando a cidade à obediência, mas não conseguiu saquear e despojar-se da cidade toda. Então, houve o ataque, mas não conseguiu de toda ela de uma vez só. E aí, como Jerusalém também não foi de uma vez só. A destruição dos pagãos, a purificação da Palestina para depois ter território para onde os israelitas pudessem voltar, a punição da soberba eram os atos que cumpriam os planos de Deus. Daí a pega que seus exércitos mereciam era o despojo das cidades conquistadas. Então depois vai ter despojo, né, para o povo, as cidades conquistadas, porque naquela época, cada vez que você conquistava uma cidade, você tinha direito aos despojos.
exceção para quem vê o primeiro livro ali, o primeiro capítulo de Josué, que quando entra em Jericó, né, os primeiros capítulos, Jericó não, porque a primícia era do Senhor. Mas depois você vê que tem direito aos despojos, ou seja, o gado, o rebanho, não foi permitido tirar o gado. Né? O gado não foi permitido, o ouro e a prata era para a casa do Senhor. Acã pegou naquilo que era do Senhor. Né? Os despojos, ou seja, o gado e tudo mais, não podia mexer. Jericó era uma cidade, fala que além de ser uma cidade mais antiga, era uma cidade muito boa, porque tinha água. Naquela época, uma cidade que tinha água era maravilha. Tanto que ficou improdutível que Josué decretou. E cada um que fosse levantar muro lá ia morrer o filho. Teve um rei que assumiu, quando Acabe assumiu, um camarada tentou erguer o muro lá, que aconteceu de Jericó, o filho primogênito dele morreu. Quando ele botou a coluna, quando ele pôs a porta, o outro filho morreu. Senhor. Sabe que ele continuou a obra? Ele embargou, porque não tinha mais filho, né? Embargou a obra. Né? E aí a gente vai ver o profeta Elias purifica as águas de Jericó, depois ele vai lá e coloca, né, o sal, enfim. Vamos lá. Capítulo 29, vamos ler o versículo 19 e 21 para a gente terminar aí. 19 a 21. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu darei Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e ele levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será paga para o seu exército. Então você vê que o Senhor, aquele que cumpre o mandato que o Senhor usa, o Senhor paga, como se o Senhor pagasse ele. Você vê que quando ele fala de Ciro, o meu ungido, ele dá cidades para Ciro, porque Ciro libertou o povo. O Senhor dá uma riqueza. Se você for ver a história da Pérsia, depois eles vão enriquecendo, porque o Senhor deu para eles libertar o povo. Olha que Deus maravilhoso, né? Te usa como instrumento, depois te abençoa, fala, agora eu vou te deixar rico, porque você me ajudou aí, né? Fala sério, né? Por paga do seu trabalho em que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel e te darei que fales livremente no meio deles e saberão que eu sou o Senhor. Então você vê que aí o Senhor vai dar o Egito para a Babilônia. Afinal, estava ajudando eles, né, por conta de um castigo com os egípcios daquilo que fizeram para o povo de Deus, não para a Babilônia. Então o Senhor faria brotar o poder na casa de Israel, o que significa que a nação renovaria suas forças, a dinastia de Davi seria restaurada. E aí a gente não pode esquecer que o Senhor prometeu que não faltaria, né, da casa de Davi aí no trono, né? E de fato não faltou. Você vê que depois que o último rei aqui da Babilônia foi preso, né? Mas depois o próximo rei quem que foi? Jesus. Então que veio da linhagem de quê? Da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Então não faltou rei. Quando fala, as pessoas falam, mas se você não prestar atenção, você fala assim, mas depois da Babilônia não fala de mais nenhum rei. Então acabou a linhagem davídica? Não, não acabou. E olha que com Davi, quando tentaram matar um dos reis lá, que tentaram mataram ele, tentaram matar todos os filhos dele, matou quase todos os filhos, né? Levaram uma criança com 1 ano de idade, a irmã dele, do rei que morreu, conseguiu fugir com ele, e aí preservou o sobrinho até 7 anos, e aí um profeta assumiu juntamente com ele e fez um grande reinado. Então, quer dizer, mas não faltou, o Senhor permitiu guardar uma criança para não descumprir aquilo que ele prometeu, ou seja, aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. A palavra dele não volta vazia, ele não ia voltar vazia, nem ele ia modificar nada. Ele prometeu que não faltaria da tribo da casa de Davi, e de fato não faltou. E quando o último rei foi preso, não assumiu mais nenhum rei, e depois veio o rei de todos. Aí veio o grande Messias, que vem, tanto é que quando está lá no Novo Testamento, como é que fala? Ele diz que é o rei dos judeus, estão lembrados? Escreve inclusive lá na cruz. Então aí fecha a história. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, eu estou no horário aí, né? A gente chegou atrasado aí, mas eu queria agradecer vocês aí pela compreensão. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, permaneceram. Quem puder depois compartilha, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos orar em nome de Jesus, e quarta-feira tem mais, tá bom? Hoje eu contei muita história, na quarta eu vou diminuir, tá bom? Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, queremos te glorificar, Pai, por essa noite extraordinária, pelas tuas escrituras, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite, Pai. Quero te pedir, Senhor, aonde chegar o som da minha voz, que o Senhor toque, cure, liberte, restaure e avive pelo poder do nome de Jesus, Pai.
Que essa palavra venha se multiplicar, que ela venha chegar nos 4 cantos dessa terra, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade da Igreja de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, pessoal. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias em aliança com Deus. Um grande beijo, até quarta-feira. Fica na paz do Senhor. Não se esqueça que nós temos propósito da família, começa na quarta. Quem tiver dúvida, me chama no WhatsApp ou no telefone da igreja, no zap da igreja. Amém? Grande beijo, tchau, tchau.